Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Mário, junto para mais um encontro com esse mundo da química. E na aula de hoje vamos fazer questões acerca de cálculo estequiométrico, ok? Vamos junto! Para começar a aula, vamos resolver um probleminha aí do Enem, tá? Da prova de 2015, que envolve esse assunto do cálculo estequiométrico. Vamos ler junto o problema. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, ou ZNS, que é o sulfeto de zinco, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Então, eu tenho aqui a sequência de equações químicas, ó, que representa a obtenção do zinco no final do processo a partir da esfalerita. Muito bem. Ele deu aqui nos dados, ó, considere as massas molares, forneceu as massas molares de todos os participantes da reação. E a pergunta é: que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Então veja só, ele quer saber a massa desse cara aqui, ó. Quer saber a massa de zinco obtida ao final do processo. Só que são duas reações. E eu posso somar essas reações para obter uma única reação, porque eu tenho um caso de reações sucessivas. Porém, veja que uma reação tem que estar balanceada em relação à outra. A primeira reação produziu ZNO. Mas veja que o ZNO aqui está multiplicado por 2. Ó. Então, lá na segunda reação, tem que ter um 2 aqui atrás do ZNO também. Só que eu não posso botar um 2 só atrás dele, tem que multiplicar a reação toda. Então, eu vou reescrever a primeira reação. Veja. 2 ZNS mais 3O2, produzindo 2 ZNO mais 2 SO2. Eu vou reescrever a segunda reação já toda multiplicada por 2. Vai ficar 2 ZNO, vou botar 2 antes de todas as fórmulas, tá? Mais 2 CO, produzindo 2 ZN, né, o zinco, mais 2 CO2. Beleza, aí a gente vai obter agora a reação global, né, que resume todo o processo. Eu vou cancelar as substâncias repetidas aí. Veja que eu posso cancelar esse cara aqui, ZNO, com esse cara aqui, ZNO, óxido de zinco, tá bom? E aí vamos ver o que é que sobrou dessa reação aí. Do lado esquerdo sobrou aqui o 2 ZNS, que é o sulfeto de zinco, mais o 3O2, mais o 2CO. E lá do lado direito sobrou o zinco, né, 2ZN, mais o 2SO2, mas ainda tem aqui o 2CO2. Beleza, esse CO2 não vai interessar para nós porque ele quer saber a massa de zinco produzido aqui no final a partir da esfalerita lá no início. Então eu vou mudar aqui a cor da canetinha para que vocês possam visualizar melhor. Veja só, eu vou ter que descobrir a massa dessa substância aqui, ó, a partir da massa de esfalerita, que é o ZNS. Então é uma comparação direta entre essas duas substâncias. Note que ambas têm o mesmo coeficiente, ó. Tem o 2 aqui e o 2 aqui. Então eu posso desconsiderar esses coeficientes porque são iguais. Tá bom? No caso do ZNS, a questão me deu a massa molar dele. Tá aqui, ó. 97 gramas por mol. Ok? No caso do zinco, a questão também me deu a massa molar dele. Tá aqui no finalzinho. 65 gramas por mol. Tudo bem? Então temos essa comparação direta, 97 gramas do ZNS para cada 65 gramas do zinco. Beleza. Aí a questão quer saber qual é a massa final do zinco, ó, vou botar um X aqui, qual é a massa final do zinco, a partir da massa de ZNS que a questão deu. A massa de esfalerita, ZNS, que a questão forneceu, está aqui na pergunta, ó, 100 kg de esfalerita. Ah, professor, então é só botar 100 kg aqui embaixo? Cuidado, ele disse pureza 75%. Ó. Então, desses 100 kg, eu só posso considerar
75%. 75% de 100 é 75, né? Então, eu vou considerar aqui 75 quilogramas, ok? Como a gente está fazendo uma regra de 3, aqui, ó, esse grama por mol vai cancelar com esse grama por mol. Então, vou ter minha resposta em quilogramas. Fazendo a regrinha de 3, produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que, vamos continuar aqui do lado, ó, vai ficar 97x é igual a 75 vezes o 65. Beleza? Resolvendo essa continha, o que a gente vai ter aí, ó? Esse x vai dar exatamente 50,26%. Bom, 50,26 quilogramas, na verdade. Aí você deve estar pensando, ele quer a resposta aproximada, né, que é o valor mais próximo. Deu 50,26 e tem a letra D aí com 50. Então, parece ser a letra D, mas não é. Cuidado, tem um dado que nós não usamos. Ele forneceu aqui o rendimento do processo no final. Observe, ele disse, ó, rendimento 80%. Quer dizer que eu só posso considerar 80% desse valor obtido no final. Então, como é que eu vou calcular 80% de 50,26? É só multiplicar por 80 e dividir por 100. 80%. Tá bom? Pegando esse valor aí, multiplicando por 80 e dividindo por 100, a gente vai chegar em cerca de aproximadamente 40,4 quilogramas. Aí sim, resposta mais próxima, 40, letra C. Tá bom? Então, cuidado com isso. Questões de cálculo estequiométrico, deixe o rendimento para o final do processo. Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Bom, temos agora uma questão falando de volume, cálculo de volume dentro de reações químicas. Segue abaixo a reação não balanceada, que representa a combustão do gás etano. Ele representou o etano aí por C2H6 e me deu a reação. Eu vou reescrever a reação aqui para que a gente possa fazer o devido balanceamento. Então, eu tenho C2H6 mais O2, né, etano reagindo com oxigênio, produzindo dióxido de carbono e vapor de água. Balancear uma reação, pessoal, significa igualar a quantidade de átomos de um lado e do outro, tá? Lembra lá da historinha da conservação da massa. Então, eu vou mudar aqui a cor do pincel, para que todo mundo possa ver com mais clareza. Olha só, vamos fazer o devido balanceamento. Observa que aqui no C2H6 tem 2 carbonos. Então, lá no CO2 também tem que ter 2 carbonos, para balancear os carbonos. Então, eu vou multiplicar o CO2 por 2. Ó. Aí já acertei o carbono, 2 de um lado, 2 do outro. Vamos acertar os hidrogênios. Veja que aqui no C2H6 eu tenho 6 hidrogênios. Então, lá do outro lado da reação na água também tem que ter 6 hidrogênios. Como já tem 2, multiplica por 3. 3 vezes 2, 6. Fechou? Agora falta acertar o oxigênio. Se eu contar o total de oxigênios desse lado aqui, ó, só aqui tem 2 vezes 2, 4 oxigênios. E aqui eu multipliquei por 3, né? Tem mais 3 oxigênios, totalizando 7 oxigênios. Então, do lado dos reagentes, também tem que ter 7 oxigênios. Como já tem 2, eu multiplico aqui por 7,5, né? 7,5 vezes 2, 7 oxigênios. Aí nós temos a reação balanceada. Agora, vamos ver a pergunta. Considerando que houve a total queima de uma massa de etano, equivalente a 240 gramas, então ele deu a massa do etano aqui, ó. Ele quer saber o volume de CO2 produzido e medido nas CNTPs. CNTP, condição normal de temperatura e pressão, tá? Então ele quer saber o volume do CO2 produzido a partir de uma massa que ele deu aí do C2H6. Então será uma relação direta entre essas duas substâncias. No caso do C2H6, ele forneceu massa. Então eu vou colocar aqui embaixo a massa molar. Veja que a massa molar do C2H6 é 30, ó. Então, para cada 30 gramas, eu vou produzir um determinado volume lá do CO2. Bom, a questão citou CNTP, condição normal de temperatura e pressão. E lá nos dados ele diz, ó, volume molar do gás nas condições normais, 22,4 litros.
1 mol do gás ocupa o espaço de 22,4 litros. Só que aqui tem 2 mols, ó, porque eu multipliquei o CO2 aqui por 2 no balanceamento. Então, se 1 mol tem 22,4 litros, 2 mols aqui vai ter o dobro, né? Vai ter 44,8 litros. Aí eu tenho uma relação de que, para cada 30 gramas de etano, eu produzo 44,8 litros de CO2. Agora é só montar a regra de 3. Qual foi a massa de etano que a questão forneceu? Ó, a massa de etano fornecida foi 240 gramas. Então, se 30 gramas produzem 44,8 litros de gás, então 240 gramas, que foi o que a questão deu, vai produzir X litros de gás. Ok? Só fazer produto dos meios pelos extremos. Aí a gente vai ter que 30x é igual a 240 vezes o 44,8. Tudo bem? Observe que ao fazer a regrinha de 3, eu vou cancelar essas gramas aqui, ó. Vou ter minha resposta em litro, tá bom? Então, o 30 passa dividindo, logo é só pegar o 240, multiplicar pelo 44,8 e em seguida dividir pelo 30, que aí você vai ter a resposta da sua questão. Essa continha aí vai dar exatamente 358,4 litros, ok? O que corresponde dentro das alternativas, a letrinha E. Tranquilo, né, gente, esse assunto? Vamos dar um show aí nos vestibulares, com certeza, com as nossas aulas e a resolução dos nossos exercícios. Para finalizar, vamos fazer uma questãozinha agora envolvendo relações de massa, tá bom? Dentro do cálculo estequiométrico. Estudos investigando o composto diborano, B2H6, como possível combustível para foguetes, mostraram que a combustão desse composto gera o produto HBO2, como indicado pela equação. Aí ele já deu a reação balanceada, onde o B2H6, que é o diborano, reage com o gás oxigênio, formando o produto HBO2 e formando também água, né? Beleza. Uma vez que o composto reativo, como o HBO2, foi produzido e não um composto relativamente inerte, como o B2O3, por exemplo, esses estudos foram suspensos. Calcule a massa de oxigênio líquido. Então, ele quer saber a massa do O2 aqui, ó. Qual é a massa de oxigênio líquido necessária para reagir com 40 gramas de diborano. Diborano é o B2H6. Então, vai ser uma relação direta entre esses dois. Ele deu a massa do diborano, 40 gramas, e quer que você descubra a massa correspondente de oxigênio que reage. Tá bom? Olha só. No caso do B2H6, ele forneceu a massa. E no caso do oxigênio, ele quer a massa. Então, o que a gente chama de relação massa-massa. Eu vou escrever embaixo de cada fórmula as respectivas massas molares. Vamos fazer a continha aqui do lado, ó. No caso do B2H6, vamos lá. Olha para os dados. O boro pesa 10,8. Tá vendo? Então, você vai pegar o 10,8, que é o boro, né? Vai multiplicar por 2, que são 2 boros, e depois vai somar com a massa do hidrogênio. O hidrogênio pesa 1 nos dados aí, vezes 6, 6. Soma tudo aí, a massa molar dele vai dar 30 gramas por mol. Tudo bem? Na verdade, só uma correção, tá? 27,6. Deu o valorzinho quebrado lá, 10,8. Você coloca lá 27,6 gramas por mol. Então, vou anotar aqui embaixo, ó. 27,6 gramas correspondem a... Agora, vamos ver a massa do oxigênio. O oxigênio, pessoal, lá nos dados, pesa 16, ó. Só que aqui tem 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então, eu pego o 16 e multiplico por 6, beleza? E aí eu vou ter o valorzinho de 96 gramas. Então, para cada 27,6 gramas do B2H6, eu vou ter 96 gramas do oxigênio, tá bom? Agora, basta pegar a massa de diborano, que no caso aqui foi 40 gramas. Então, se eu tenho 40 gramas do diborano, eu vou produzir X gramas do oxigênio. Faz aí a regrinha de 3, meio pelos extremos, o problema está resolvido, tá? Então, fazendo a regrinha de 3,
nós vamos ter a massa aí de 139,3 gramas. Moleza, né, gente? Cálculo estequiométrico. Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado pela presença e vamos junto. Até a próxima.